O professor Naumar é docente titular do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia e também professor visitante da USP em São Paulo. Ele participou ativamente das discussões que levaram à criação do Sistema Único de Saúde no Brasil. Professor Naumar, obrigado por aceitar o convite de estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Professor, para a gente começar a nossa conversa, então, queria que você explicasse como que se deu a consolidação do sistema de saúde pública no Brasil depois da promulgação da nossa Constituição lá em 1988. O Brasil, com a Constituição de 88, incluiu o direito à saúde e o dever do Estado, como muitos outros estados modernos fizeram. Em especial, os países que, na social-democracia, implantaram o que se chama de estado de bem-estar social. A partir daí, foi necessário regulamentar o que a gente chama de regras ou normas infraconstitucionais. Então, nós temos a lei do SUS, de 1990, e, posteriormente, uma série de normas. E isso permitiu que a gente construísse o Sistema Único de Saúde, que provavelmente é assim, a maior política pública na história do Brasil, que atinge a população inteira e traduz o direito à saúde de uma forma plural, diversificada, incorporando todas as possibilidades que a sociedade tem para, de alguma maneira, cuidar da saúde da população. Tem uma série de dificuldades na sua história, mas principalmente no seu momento atual, que é a contestação da questão do financiamento ser uma fonte pública principalmente. Se não for fonte pública, ele pode se tornar um elemento de discriminação de sujeitos e alguns podem ter um acesso desigual ao sistema de saúde, o que é seguramente contrário aos princípios do Sistema Único de Saúde e da Constituição de 88. E como que você, professor, acabou se envolvendo nessas discussões dentro desse processo? O SUS vem da reforma sanitária, que é um movimento na década de 80, quando o Brasil estava sendo redemocratizado, em que profissionais de saúde foram protagonistas em criar um clima, uma atmosfera de discussão para politizar a questão da saúde. E isso se chamou do movimento da saúde coletiva, que se consolidou no nosso país e foi um dos principais vetores dessa luta, que foi uma luta política muito clara naquele momento. E eu fiz parte desse grupo, e esse grupo cresceu bastante. Temos a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, que é representativa desse movimento até hoje, e creio que também foi um momento em que vários profissionais de saúde convergiram com suas diferentes formações. A minha formação é em epidemiologia, por exemplo, né? Suas diferentes formações contribuir para que a gente tenha um sistema de saúde mais justo, mais equânime, com uma busca de qualidade constante, mas principalmente o compromisso de cobertura e atendimento para toda a população. Para a gente trazer um pouco da nossa conversa para os hospitais universitários, professor, essa integração ensino e assistência é uma experiência recente no Brasil? Sim, mas desde a tradição mais antiga na formação dos profissionais de saúde, a estratégia mais eficiente e que alcança mais profundidade, mais qualidade, é justamente que a formação seja feita no local real da prática. Isso faz com que os estudantes não tenham uma formação dissociada do que vai ser sua carreira profissional. E os hospitais universitários, também na história das universidades, em todo o mundo, aliás, não só no Brasil, são locais privilegiados, porque, além de tudo, são locais de produção de conhecimento, onde estão laboratórios, onde tem clínicas, ambulatórios que permitem a avaliação da qualidade da tecnologia e da validade da tecnologia. E as universidades no Brasil têm seus hospitais universitários, públicos em especial, como esse espaço onde o ensino se integra. O desafio é ultrapassar a barreira dos hospitais, para não se fazer isso somente dentro do hospital, que é um ambiente controlado, mas de pouco alcance, e sim
todo o sistema de saúde precisa ser aberto para que se torne uma escola permanente, um lugar em que a formação dos profissionais de saúde, todos os profissionais de saúde, se dê de uma maneira integrada e articulada com esse dever de constituir um sistema de saúde aberto a toda a população. E como que você avalia o papel desempenhado pelos hospitais universitários hoje? Qual que é a relevância desses serviços que eles prestam dentro de todo o leque de serviços que são oferecidos para a população brasileira no sistema público? O sistema de saúde, assim, na teoria, ele tem 3 grandes níveis. O nível primário, atenção primária à saúde, como chamamos, basicamente no Brasil é coberto pelo Programa de Saúde da Família, que em tese tem uma cobertura nacional, e o Brasil é um dos países que tem conseguido uma ampliação nessa cobertura, inclusive em territórios mais distantes. O segundo nível é o que a gente chama de nível secundário, ou atenção secundária, que já é uma atenção mais especializada, mas ainda com um nível intermediário de complexidade. Então são centrais de diagnósticos, ambulatórios específicos e tal. E o nível terciário, e alguns até imaginam o nível quaternário, que são os hospitais. Quer dizer, no primeiro, essa rede de clínicas ou unidades básicas de saúde; no segundo, ambulatórios e centros específicos; e no terceiro, os hospitais. Os hospitais universitários estão nesse terceiro nível, mas estão numa situação, inclusive, privilegiada do ponto de vista da complexidade tecnológica, porque são também lugares de pesquisa, lugares de avaliação de tecnologia. E as equipes que compõem têm uma especificidade, e muitas delas, em alguns lugares, São Paulo é um dos centros de produção científica de ponta nesse nível de atenção. A contribuição para o sistema, em geral, é uma contribuição que precisa se articular o que a gente chama de rede de referência, que é fazer com que o paciente que seja identificado no nível mais inicial do sistema, quer dizer, na atenção primária à saúde, se preciso, ele ou ela alcance o nível secundário, e se for necessário um tratamento de maior complexidade, que tenha essa referência para esse nível terciário ou quaternário de atenção. E os hospitais universitários, eles estão articulados à rede pública. E isso é interessante porque os centros principais no Brasil para procedimentos de altíssima complexidade estão em hospitais universitários. São centros de transplantes, são centros de hemodiálise, de aplicação de oncologia muito específica, e alguns desses procedimentos, inclusive, eles não têm uma lucratividade imediata, portanto, o setor privado já não tem uma importância maior. E aí, nesse caso, mais ainda, os hospitais universitários desempenham esse papel. E para uma parcela importantíssima da população, quer dizer, aquela população que não é coberta por planos privados de saúde, o único acesso a esse cuidado de alta complexidade são os hospitais universitários, né? Por isso, eu digo sempre, o SUS é um patrimônio político da nação brasileira, e a rede pública universitária é o centro principal para fazer com que esse sistema tenha uma injeção permanente de qualidade e de competência, né? Temos um problema sério de uma questão de igualdade dentro desse sistema, porque pacientes que vêm com uma referência, digamos, da rede pública, muitas vezes são discriminados em detrimento de pacientes que vêm por alguma outra referência que não a rede pública. Mas isso é algo que o sistema de formação precisa continuamente estar fomentando, promovendo entre os estudantes, que são os futuros profissionais de saúde, uma formação que seja capaz de não somente produzir reparações, compensações, mas ativamente serem promotores de equidade dentro do sistema, né?
Para a gente encerrar nossa conversa, professor, eu queria que você comentasse qual que é o futuro que você vislumbra quando a gente pensa na atuação dos hospitais universitários frente aos grandes problemas existentes na saúde do país. São agências importantíssimas para isso que eu estou, de uma certa maneira, insistindo, do direito à saúde. Até pelo fato de serem instituições que têm o elemento da formação de sujeitos. Elas não são somente prestadoras de serviço. Uma universidade pública, por exemplo, é uma instituição comprometida com fazer o melhor possível aquilo que ela já tem alguma competência. Então significa que é uma instituição que vai continuamente buscar formas ainda mais eficientes, mais competentes, mais qualificadas para realizar aquele procedimento. E os hospitais universitários desempenham essa finalidade também de serem os lugares em que, em tese, tudo que é avançado, tudo que é tecnologia de ponta, tudo que está assim na experimentação, tem um lugar para verificar sua efetividade, sua eficiência na situação real, né? Então, eu posso dizer até que isso já existe de uma certa maneira, os hospitais funcionam sempre em rede, mas são redes que o objetivo da pesquisa introduz um elemento não é somente uma qualidade mínima, é a qualidade máxima. E esse diferencial de qualidade máxima, hospitais universitários, e principalmente aqueles em instituições públicas, são os mais capazes de realizar, porque os sujeitos que operam essas instituições estão vinculados a redes internacionais de pesquisa, estão vinculados a programas e projetos que, infelizmente, no Brasil, nesse momento, eles têm sido, inclusive, desqualificados como se fosse possível ao nosso país abdicar de ser soberano na produção do conhecimento. E aí a gente fica numa perspectiva que eu espero que não ocorra, a gente fica subordinado à importação de tecnologia. E essa importação pagando caro e muito conhecimento que foi inclusive desenvolvido entre nós. E aí a gente termina sendo forçado a ter uma posição dependente, uma posição submissa, e importar aquele conhecimento que, de fato, ele, nas universidades em especial, é tratado como um bem comum, como um bem público, como algo que permite a realização desse direito à saúde, como também o direito à educação. E eu insisto, de modo igual para todos, em função de suas necessidades, em função de suas demandas e não em função de sua capacidade de pagar ou de seu poder social ou político, que muitas vezes é exercido de um modo perverso, de um modo segregado, de um modo discriminatório. Mas eu sou otimista. No longo prazo, acho que a gente vai superar essas dificuldades desse momento e retomar um caminho de algum modo, confirmar esse mandato histórico das universidades, que pode se expressar através dos seus hospitais. Temos que manter o otimismo, certamente, né? Sempre, sempre. Professor Naumar, mais uma vez, agradeço a sua presença aqui com a gente no Unesp Notícias. Tá bom, eu agradeço também a oportunidade. Obrigado.